Multinotícias TV, estou aqui mais o Kennedy, tudo bom, Kennedy? Mais o presidente da Codeal, André. Bom dia, bem-vindos, bom dia, Kennedy. Tudo bem? O André recebeu aqui o Multinotícias para poder esclarecer algumas situações que é o que está pegando hoje na cidade, né, Kennedy? E também com os pares da Casa, Câmara de Vereadores. Então o Multinotícias está dando aqui a oportunidade para o presidente da Codeal, o André, se expressar e esclarecer algumas situações. A gente anotou algumas perguntas do que a gente vem ouvindo, né, Kennedy? O caderninho da verdade, né? Então, essa semana e a semana anteriormente, né, foi os assuntos mais comentados nos grupos de zap político da cidade e na Câmara de Vereadores, né? Então, nós estamos aqui com o presidente. Hoje vai ser aberto o verbo aqui, creio que vai ser uma entrevista, eu acho que está muito aguardada, né, Renildo? Para a gente entender e saber a população entender o que acontece, porque às vezes está de um jeito e às vezes está de outro. Então tem duas versões e a gente vai entender todas elas aqui. Bora começar, Renildo? Quero começar uma das perguntas, né? Primeira, qual a missão da Codeal em Águas Lindas de Goiás? Renildo, a Codeal tem uma missão importante. Qual que é? O projeto da Codeal foi desenvolvido de uma forma muito inteligente pela equipe do prefeito e, na realidade, nós viemos somar nesse projeto. Eu apresentei, na época, estava ainda como assessor do nosso deputado Anderson Teodoro na Câmara, em 2023, o projeto de lei de criação da Codeal. A Codeal, então, ela foi aprovada e em 2024 ela foi realmente instituída. Eu estou, primeiro presidente dela. A missão da Codeal é simples: trazer o desenvolvimento entre o público e o privado. Nós estamos tentando mudar a característica do município, no sentido de ser apenas um fornecedor de mão de obra, para que seja realmente um local que tem um ecossistema de geração de emprego e renda. Então, basicamente, a Codeal é para gerar emprego, renda, desenvolvimento imobiliário. Nós atuamos no transporte, fizemos aí alguns trabalhos nesse sentido. Então, assim, ela tem uma missão bem ampla aqui dentro das suas competências instituídas pela sua lei de criação. Então vamos lá, um dos assuntos mais comentados é a transparência. A transparência da folha, do que é gasto na Codeal. Qual é a oneração para o município hoje, a Codeal aqui em Águas Lindas? Veja só, hoje a folha da Codeal nós devemos ter em torno de 20, na atual situação nós tivemos uma redução de cargos. Nós tínhamos 3 diretores, agora nós temos só 2 diretores. Nós temos um corpo aqui formado principalmente por técnicos. Um exemplo que eu tenho que passar para vocês. Por exemplo, aqui nós temos um corpo de engenharia. Esse corpo de engenharia, seguindo a legislação, os engenheiros ganham o peso nacional do engenheiro. 8 salários mínimos e meio. Nós temos aqui pessoas da área de economia, de auditoria, nós temos uma fiscal, uma pessoa que trabalha na área de fiscalização. Nós temos pessoas aqui que são especialistas na área de tecnologia da informação. Eu sou especialista em políticas públicas, eu sou servidor de carreira do Estado de Goiás, sou realmente uma pessoa que tem já tenho 24 anos de serviço prestado ao Estado. Então, na realidade, nós temos um grupo mais qualificado dentro da companhia. E essa companhia, então, hoje ela tem em torno aí de uma folha de R$ 140 mil. Esse é o custo da Codeal hoje para o município. Anteriormente, o município também tinha aqui conosco alguns servidores da área do trânsito, alguns servidores que estavam em outras secretarias à disposição e também estavam alocados conosco. Então, a nossa folha estava um pouco maior. Nos últimos dias, nós tivemos realmente um valor maior de repasses, porque nós tivemos uma diminuição do quadro de pessoas. Então fizemos todos os acertos, pagamos todas as despesas necessárias para poder diminuir esse custo que foi solicitado pelo nosso prefeito. Outra especulação, André, é sobre o investimento, o gasto, o investimento, e segundo passa que nada está sendo visto, né? Todo esse investimento, esses gastos, e não se vê nada. O que você pode falar sobre isso? Esse eu tenho muita coisa para dizer. Veja só, a empresa tem 2 anos de fundação. Nesses 2 anos, nós fizemos, pelo município, fiz 3 viagens à China. Tá? A penúltima viagem, nós levamos
5 vereadores, levamos 3 prefeitos, levamos um deputado estadual. Hoje eu tenho tratativas diárias com a China e nós estamos aí realmente enfrentando aquilo que qualquer local, não diferente de Águas Lindas, enfrentaria, que é a questão jurídica, suplantar questões de licenciamento ambiental, questões jurídicas que às vezes entravam as nossas ações. Porém, nós estamos nesse momento com a primeira etapa do Polo Sol Nascente pronta, 21 empresas qualificadas que a gente está divulgando aí quem são as empresas, e também tem a quadra chinesa, que também estão sendo instaladas aqui diversas empresas chinesas. Qual foi a nossa maior dificuldade? Isso inclusive foi motivo de notícias em grandes portais do Brasil. Nós tivemos uma situação que nós fizemos uma desapropriação numa área privada, que nós tínhamos que buscar uma área que tinha características mais condizentes com a necessidade do empresário, e essa área ela passou por um litígio. Nesse momento nós estamos aí com algumas ações importantes feitas pelo município, e agora nós vamos iniciar a construção. Então, já tem empresas, Henrique, se você for até o polo, que já estão lá com terraplanagem, que já estão construindo, que já tem energia elétrica ligada. Então, assim, com relação ao canal Expresso Brasil-China, que é o ITEC, o ITEC também ficou parado por problemas jurídicos. Ali do lado do Polo Sol Nascente, nós temos uma área, tem uma placa. Nesse local, nós temos várias ações jurídicas que impediam o início das obras. Nós, inclusive, agora fizemos um chamamento para poder tentar contornar tudo isso, mas a decisão que foi tomada, tendo em vista a dificuldade da gente suplantar isso, é que o ITEC, Canal Expresso Brasil-China, vai ser construído numa área privada, no sentido do aeroporto. Então, nesse momento, então, o projeto ele vai pegar uma nova dimensão. Por quê? Porque a gente vai sair de uma área que seria muito importante, uma área de mais visibilidade perto do shopping da cidade, e é esse prédio magnífico que vai ser construído lá, mas nós vamos ter que direcionar para uma outra área onde tem a segurança do investidor chinês para poder fazer sua obra. Certo, certo. Como é que eu posso ampliar mais essa pergunta, né? Porque quando a gente fala, o que o povo está mais questionando é a transparência, né? Quando a gente fala transparência mais de gastos, dessa maneira, foi repercutido agora essa semana a rodoviária provisória, que aconteceu ali ao lado do Ultrabox, né? Que teve uma estrutura, né? Eu mexo com locações de tendas, mesa e cadeira, toda essa logística, eu sei mais ou menos os valores do custo, né? E surgiu através dos grupos de WhatsApp que foram ali investidos que pagavam a locação, até tinha o nome da empresa que eu fugiu da minha memória agora, que foram gastos ali mais de R$173 mil por mês. Sim. E não deu nada, não teve nenhuma finalidade ali. Até o momento que a gente não viu, que a população, que a mídia social também não viu, não enxergou. E esse gasto foi dos cofres públicos. Quem vai pagar essa conta? O que aconteceu de fato? Renildo, olha só. E aproveitando também o gancho do Kennedy, não houve um planejamento para depois começar a ter os gastos e depois não deu certo, não houve planejamento? Renildo e Kennedy, olha só, muito boa pergunta. Veja só, nós estamos trabalhando com esse tema do transporte há mais de 2 anos, antes de ter a Podeal, tá? Então, para que a gente tenha o nosso transporte, uma cidade de 300 mil habitantes, que hoje nós passamos por um problema sério de competência. Hoje, por que o sistema de transporte da Águas Lindas não funciona? Porque ele é canibalizado pelo semi-urbano. Quando o semi-urbano entra dentro da cidade, que não é competência, a NTT só manda na rodovia federal. O Distrito Federal tem o sistema de transporte dela, a região metropolitana de Goiânia, qualquer cidade tem o próprio sistema de transporte. Mas aqui foi exacerbada a competência da NTT há muitos anos pela ausência de um operador local, e essas empresas canibalizaram. Nós não temos transporte interno, então nós tivemos que redesenhar essas linhas. A empresa anterior, que se chamava Cotrap, ela estava deficitária, ela estava praticamente falida. Nós tivemos que buscar um novo investidor. Isso foi um trabalho árduo. Inclusive, por sorte, o investidor que decidiu tomar realmente, partido desse projeto,
é uma pessoa, é um grupo que faz o semi-urbano, que é o UTP. Nesse projeto nós conversamos com a NTT, conversamos com a Secretaria de Mobilidade, no lançamento do terminal provisório. Por que nós precisamos do terminal provisório? Hoje o cidadão de Águas Lindas paga passagem da onde ele vai até Girassol, é quilômetro rodado por passageiro. Então tem um fator que onera as pessoas daqui. Você pode dizer que foi errou tentando acertar, foi isso? Não é isso, Renildo e Kennedy. Na realidade, o prefeito foi muito corajoso, me deu essa condição, eu assumo ela aqui, e na realidade os danos colaterais da tomada de decisão do prefeito de aguardar um pouco mais, porque para que a gente pudesse organizar o transporte e receber o subsídio, o município tinha que fazer a parte dele. Nós fizemos novas linhas, o novo operador entregou 70 ônibus, nós criamos um terminal de transporte provisório, nós estamos com um terminal definitivo, com a licitação em andamento. Nós temos um grupo investidor em andamento aqui na Codeal, chamada PMI, Proposta de Manifestação de Interesse, para poder potencialmente fazer com recurso privado essa rodoviária. E na realidade o que aconteceu é que foi tomada uma decisão, nós gastamos R$600 mil naquela obra, mas todo o material era removível, nós devolvemos para a Secretaria de Obras material elétrico, material metálico, todo o material, ali o terreno que nós pegamos já estava pavimentado, nós não fizemos muro, então nós fizemos o máximo para poder realmente, se acontecesse alguma coisa que não estivesse na programação, pudesse ser revisto. Então, com relação à obra, realmente nós conseguimos rever parte do investimento. Agora, o removível, Kennedy, que é aquela tenda que tem um custo alto, banheiro, químico, o ar-condicionado. Então veja só, o passageiro de Águas Lindas sabe hoje que nós não temos ponto de ônibus aqui. Ali seria um lugar que teria banheiro climatizado, nós teríamos a parte de acessibilidade, nós teríamos a condição de proteção de chuva. Mas quando nós, Prefeitura, a Codeal, entendemos que o momento não estava propício, tivemos um aumento do diesel que prejudicou muito a nossa ação por causa da guerra, e que ele entendeu que seria mais fácil retroceder do que avançar, que é onde aconteceu tudo isso. Porém, só um minutinho. Porém, o que ocorre? Olha aí, tem 70 ônibus novos rodando aqui para Águas Lindas. Águas Lindas. E aquela terceira faixa que teve uma grande festa, que é muito importante, tudo que foi feito aqui por parlamentares, o governador do estado, o governador de Brasília, o nosso prefeito, mas o início do projeto ele foi feito em prol do nosso desenho do novo transporte, que era o aumento da faixa até a PRF. Por isso que foi feito rápido. Nós temos sim emendas direcionadas para aumentar as vias para poder chegar até Brasília, mas o que foi feito rápido já era também parte do nosso projeto. Então, dentro do perde e ganha, eu acho que a população ganhou muito mais. Só em ônibus são 70 milhões de investimentos. E o prefeito me falou uma coisa muito bonita, nós tentamos. Você como empresário, e eu veja só, e o poder público também, nós tentamos oferecer para a população uma solução que seria parcial até a gente chegar na definitiva. Infelizmente, nós não conseguimos. Então, a melhor decisão, e eu respeito a decisão, foi recuar. Certo. É porque até ali, a gente que roda a cidade, eu como comerciante também, vi que foi vendido, né? Foi vendido, o povo estava comprando essa ideia do terminal rodoviário, do custo de uma tarifa única, etc. E não aconteceu, certo? Então, como você deixou sua explicação aí, eu vou para outra pergunta, né? Visto pela Codeal, que você falou aqui que tem 2 anos já no município, correto? E já foi vendido para a mídia social, para a população, uma mídia enorme. Foi parar até no DFTV, Correio Brasiliense, etc. E a gente não tem visto os avanços que aqui, pelo menos para transmitir para a população e para a mídia local, o que a Codeal está fazendo, trazendo para o município, né? Falaram do aeroporto, do ITEC, do desenvolvimento econômico. Então a gente não está vendo esse andamento, esse degrau por degrau. Então tem 2 anos que tem uma resolução, mas não tá sendo entregue. Isso é a visão
da população, da maioria que chega até nós no Instagram, que chega a nós no dia a dia, que conversa com a gente. Você poderia explicar mais um pouquinho dessa situação? Olha só. Do aeroporto. E aproveitando também, outra pergunta que já faz parte dessa, quantas empresas já estão cadastradas nessa questão da Codeal? Na realidade, qual o resultado que a Codeal já Veja trouxe só, até aqui? Nós vamos entregar, posso passar para vocês um mapa de alocação das empresas, e as empresas são 21 empresas que estão sendo alocadas nesse momento no polo industrial. Essas 21 empresas, a gente tem uma métrica aqui, eu e Kennedy, são no mínimo 10 empregos por metro quadrado, tá? Eu estou falando perto de 1.000 novas vagas ali no polo sol nascente. Isso, se você pegar o seu carro agora e for lá, até o final, que às vezes você não vê ali, mas mais no final, você vai ver empresas já em obras. E ali na frente não começou devido àquela questão jurídica que eu te coloquei. Foi o que você falou no começo. Tá? Então, volta a dizer, o ITEC que a gente lançou, olha só, 21 de junho, vai fazer um ano que a comitiva chinesa esteve aqui. Então, agora, vai fazer um ano que eles estiveram aqui, que nós passamos por problemas jurídicos novamente, e não foi a Codeal que criou. Inclusive, nós temos aqui agentes da própria cidade que entraram com ações contra o próprio empreendimento. Então, quando você trata de justiça, eu não tenho como fazer nada. Então, nós conseguimos uma solução, nós vamos para uma área privada. Então, agora vai começar, gente. Quero convidar você, Renildo, e o Kennedy, para poder visitar o início das obras novas lá do ITEC. Então, nós estamos entregando sim o polo sol nascente com 21 empresas chinesas. Tá? Estamos entregando sim o ITEC, vai começar as obras agora, vão ser obras rápidas. E também vamos entregar, como você está falando, que não é no município, mas tem apoio da Codeal, que é estratégico, que é o aeroporto, que é uma obra privada. Isso era a minha próxima pergunta. Por que é uma obra privada? Por que a Codeal está atuando nisso? Nós temos um termo de cooperação com o aeroporto dentro do ecossistema que nós estamos trazendo, que é a questão do e-commerce, da logística e tudo, ele é essencial. E nós desapropriamos ali à frente uma extensão da pista, tá? 400 metros de extensão de pista. Então, por isso que a Codeal participa. E a partir daí, o que ocorre? Esse aeroporto, agora ele teve que passar por um novo licenciamento também, do município. Acabou de sair a licença na semana passada, pela Secretaria do Meio Ambiente, e agora eles vão retomar a pavimentação. Não vai ser a pista completa. Mas esse ano, isso é um investidor privado, não é a Codeal. Vai retomar e nós vamos ter sim o início de colocar a manta asfáltica ali. Muito bem, a minha pergunta era sobre o aeroporto, ele já respondeu, porque eu encerrei aqui minhas perguntas. Hoje, André, a Codeal, há 2 anos instalada dentro do município, é uma estatal sólida, correto? É uma empresa mista, pública e privada, né? Certo. Hoje eu enxergo que tem mais do poder com gasto público aqui do que o privado, certo? A gente vê muito aquela repercussão da positiva com a China, de toda essa tramitação, e a gente não sabe o valor gasto, a transparência correta de quanto foi que está sendo gasto para a Codeal, com toda essa tramitação, com toda essa logística. Como são muitas perguntas e o programa tem que ser curto, eu acho que a gente vai protelar isso. Tem muitos questionamentos sobre, tem vários carros alugados, aqui está à disposição de quem e como é que está funcionando essa logística. Mas eu vou encerrar aqui, talvez a gente tenha um segundo momento, uma segunda entrevista para a gente chegar nos outros tópicos, né? Mas se você quiser eu respondo. Não, mas porque senão fica muito longo. A gente quer aproveitar, se tu encerrar. Por exemplo, carro alugado. Os carros que eles estão vendo aqui são dos próprios funcionários. Tem 2 carros alugados. Tem o meu carro, que é uma caminhonete, um carro 4x4, a gente faz uma escolha, então tem que ser um carro mais alto. E tem um carro pequeno para poder atender a empresa. São 2 veículos hoje. Hoje a Codeal tem um gasto público, certo? Um dinheiro gasto aqui dentro, né? Que eu te perguntei se a estatal é sólida. Porque até o momento a gente não tem enxergado os investimentos de dentro para fora, certo? E o que acontece? E veio até nós tipo, carros alugados, assistência jurídica a 15 mil mensal, veio o
próprio salário do presidente, alguns salários de 10 mil, 21 mil gasto com internet só para Codeal. Então, quando a gente fala isso, a gente fala de uma transparência não só da folha de pagamento de servidores, mas sim das CNPJs que aqui são prestados serviços, terceirização. Resumindo tudo, que só gasta e não repõe, tipo assim, não se abastece para poder fazer os gastos, só que não está sendo enxergado de dentro para fora. Isso, E a população e algumas pessoas estão ansiosas, até com medo de declarar uma falência, uma possível falência e ter um gasto que foi onerado no município e não vai ser transformado em benefício. Kennedy, eu posso te dar uma afirmação aqui, porque eu sou um técnico do Estado, então eu tenho, quero dizer para você, um certo conhecimento para dizer, a Codeal é um órgão barato do município. Nós promovemos a venda, não é a venda, é a promoção positiva do município. Hoje, o município de Águas Lindas é reconhecido nacionalmente. Tá? Nacionalmente. Houve uma explosão no mercado imobiliário do município de Águas Lindas. Há uma expectativa muito grande para que os nossos projetos se consolidem. E há sim uma tratativa muito grande de pessoas que não querem que os projetos ocorram. As viagens à China, Kennedy, realmente sim. No ano passado, a missão de setembro, houve um apoio para que foram 5 parlamentares, foram 3 servidores do município. Não, 2 servidores do município e 3 servidores da Codeal que foram até a China para poder fazer as tratativas. Nós tivemos em Xangai, nós tivemos um painel específico para Águas Lindas em Xangai, que é a São Paulo, é a capital global do mundo, tá? E houve uma ajuda de custo que foi feita de forma uniforme para todos. Eu te falo o valor, foi R$28 mil por pessoa, tá? Se você entrar hoje na internet e ver só a passagem, ele vai custar em torno de 15 mil lá. Então foi um valor suficiente para pagar as passagens e a estadia e a alimentação por 2 semanas. Esse sim foi o gasto que nós fizemos. Eu estive na China agora em abril e fui por minha conta. Eu tive sim pequenos gastos que eu tive com terceiros, com intérprete, com pessoas que me deram apoio lá, que foram pagos pela companhia. Mas na realidade, os investimentos que está sendo trazido para a cidade é imenso. E eu vou dizer só uma coisa para você, Kennedy. Nós tivemos ano passado aquelas chuvas, inclusive ontem choveu em Águas Lindas de novo. E essas chuvas tiveram danos muito importantes na cidade. A Codeal liderou um grupo junto com a Defesa Civil, junto com a Adriana Godoy. Nós temos um trabalho muito importante aqui, na época, no final do ano das festas. Aprovamos a liberação de R$44 milhões para o município para poder fazer a reconstrução desses locais, que estão de alto risco. E ontem nós recebemos o empenho, e foi uma tratativa técnica da nossa equipe. E aqui nós temos projetos, Kennedy, para a marginal da BR, nós temos projetos de praças públicas. O prefeito, na maioria das vezes que ele abre uma obra, que ele vai dar uma ordem de serviço, lá está presente a Codeal, entendeu? E a Codeal, eu entendo que enquanto eu estiver aqui, enquanto eu for aceito aqui, nós vamos buscar sim fazer as entregas, mas as entregas elas começam agora. Eu fico até feliz de estar acontecendo isso, que em tão pouco tempo, apenas 2 anos, a gente conseguir fazer tudo isso dentro, às vezes, de um clima não muito propício para que essas coisas pudessem acontecer. Mas também eu fico muito feliz de estar com vocês aqui, que ontem eu vi o vídeo de vocês, fizeram que tinha questionamentos e tal, vem aqui, nos procura, a porta está aberta, nós estamos à disposição de todo mundo. E a questão que você está falando dos salários, etc., é o que eu disse no início, nós temos uma equipe técnica, e essa equipe técnica é necessária para poder ter condição de fazer esse trabalho. E é uma equipe hoje que eu vou, para finalizar aqui, apresentar a vocês, para vocês conhecerem uma equipe reduzida. Ô Renildo e Kennedy, eu me sinto muito motivado em promover a nossa cidade de Águas Lindas, porque não é de agora que eu estou aqui, eu estava comentando com vocês que eu estou aqui desde a época de 2012, com o Hildo do Candã. E o que só me entristece é, às vezes, a gente vê algumas falas de cunho pessoal, moral, feitas por pessoas assim, sem discriminação, sem cuidado, e qual tem um respeito por todas elas, e que na realidade, às vezes, em vez de proporcionar, né, um ambiente agradável, que a gente possa juntos, né, caminhar em função de uma coisa positiva, né, para a nossa cidade, elas fazem para destruir tudo isso. Então, a todo momento, inclusive agora
que nós aqui, vocês estão vendo, vocês podem ter certeza, vocês não pensem que não, mas lá na China o pessoal vai ver seu vídeo, eles veem seu vídeo, pode ter certeza, viu Ken? Eles veem seu vídeo. E na realidade, quando chegam notícias assim, a gente é obrigado a dar as explicações e fazer tudo. A gente está aqui para poder trabalhar porque eu recebi esse desafio do Lucas e eu tenho que cumprir ele. Eu agradeço o Lucas Antonietti, agradeço a Câmara de Vereadores na pessoa do Oliveira Júnior, né, todo o apoio que tem me dado. E também reconheço e também recebo as críticas. Mas eu gostaria que as críticas elas foram feitas assim, tete a tete. Não é só um lado do disco, nós temos o outro lado também para ser visto. Então assim, eu estou à disposição, desejo a todos que tenham um bom dia, né, uma boa noite, quem for ver isso aqui à noite. E estou aqui, quem quiser falar comigo, é só vir aqui, a gente está de braços abertos. Multinotícia agradece aqui o André, o presidente da Codeal, ter recebido Multinotícias aqui, né, ter expressado, e Multinotícia é isso, é dar a oportunidade de ouvir o outro lado, como você falou, um lado do disco e o outro lado do disco também, para a gente poder fazer nossas comparações e conclusões. E o telespectador, o povão aí, entender, né? Então vai encerrando aqui, muito obrigado André. Eu que agradeço. Vai encerrando os bastidores da política 2026, onde o filho chora e a mãe não vê.